Podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado. Episódio 2. Perspectiva e limites da participação feminina nos espaços de decisão do IFPA. Olá a todos e a todas, estamos de volta com o podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado. E hoje estamos com a nossa ilustre convidada, Joyce da Silva Godin, que é conselheira do Consup no atual biênio 2023-2025, representante da categoria discente, estudantes do campus de Marabá Rural. Então, seja bem-vinda, Joyce. Uma honra e um prazer recebê-la para participar do segundo episódio, Perspectiva e Limites da Participação Feminina nos Espaços de Decisão do IFPA. Vamos iniciar, então, esse bate-papo. E, por gentileza, Joyce, gostaria que você se apresentasse, comentando sobre sua trajetória no IFPA e como você conseguiu chegar ao Consup. Olá a todos, eu me chamo Joyce. Entrei no campus rural em 2022 e me formei agora no começo de 2025. Eu era aluno do técnico em agropecuária e no ano de 2023 eu fui eleita para participar do Consup na categoria discente. A minha entrada no Consup veio muito da participação do meu anterior, que foi o Ezequiel, que também é discente do campus rural. Ele participou por um ano como representante da categoria discente e a gente achou muito importante que continuasse tendo alguém no Consup do campus rural, por ser um campo do interior, então precisar dessa visibilidade de alguém que estivesse representando as nossas demandas lá dentro. Bacana. E, Joyce, qual é a importância de ser representante discente do seu campus no Conselho Superior? Então, o meu campus, ele estava passando por alguns problemas que estavam afetando muitos alunos. Então, foi o meio que a gente achou de ter um pouco mais de visibilidade, de tornar essas coisas mais visíveis, porque por ser um campo muito do interior, muitas pessoas não sabiam qual era a realidade, porque a gente estuda em alternância, então a gente tem um tempo de ficar alojado no campus e outro tempo de ficar em casa. E aí, principalmente relacionado a alojamento e a nossa estadia lá dentro, estava tendo alguns problemas, e foi um meio, assim, de ter um pouco mais de representação. Boa. Joyce, como você vê o interesse antes dos espaços de decisão educacionais no FPA? Então, sempre tem algumas pessoas que são mais ativas politicamente, né? Algumas pessoas que são mais interessadas nessa área, que participam de movimentos estudantis, que já começam do Grêmio, né, dentro do IF, e que têm a vontade de mudar o mundo, como a gente chama, né? Então, alguns estudantes, sim, têm muito interesse, e sempre tem uns que já são mais fechados, né, que não têm tanto interesse assim, que acham que reclamar não vai adiantar nada, então ficam mais reclusos, mas tem uma boa parte que se interessa sim, e que levanta pauta, e que escreve carta e tudo mais. Sim, com certeza. Agora, Joyce, a gente sabe das dificuldades, né, de espaços, por exemplo, para os jovens, né, fazer essa articulação, né, de proposta, de pauta, ou, né, que esses projetos sejam interligados ao Grêmio ou alguma representação dos estudantes, né, para serem discutidos no plenário do Consup. Como é que você tem essa experiência de poder, né, visualizar, por exemplo, algum tipo de desconforto dos discentes, queira seja ele estrutural, né, queira ele seja em uma situação mais específica, que é o campus de vocês? Como é que você articula ou tem
essa ligação com algum projeto, alguma pauta que você tenha, por exemplo, a possibilidade de levar, né, essa reivindicação até o Conselho Superior? Então, por ser um campo em alternância, a gente sempre estava com estudantes ali. Então, a gente tinha esse acesso em conhecer a maioria dos alunos. Então, às vezes a gente passando no corredor, eles, não, isso assim, tá ruim. Será que tem como levar para frente? Ou então, até mesmo em reuniões com o Grêmio, reunião com os alunos também, a gente realizou algumas reuniões assim, para estar conversando com eles, perguntando, gente, o que é que vocês acham que precisa melhorar, o que dá para levar? Ou até mesmo no WhatsApp, a gente tem um grupo geralzão do campus, e aí, quando não dava para ter essa conversa antes, aí eu mandava no grupo a pauta, e aí eles se organizavam para responder, porque eu não podia votar por mim, né? Não era a minha opinião ali. Eu estava representando a minha categoria, então o que eles decidissem, em sua maioria, eu acatava e defendia. Legal. E eu vejo assim, sabe, Joyce, a gente, não sei se você tem algum tipo de projeto político que incentiva os jovens a participarem dos espaços de decisão nos campos, né? Não sei se é só o Grêmio ou tem um outro projeto de articulação que possa, por exemplo, trazer ou identificar ou trazer mesmo o jovem, né, para próximo das decisões políticas, né, decisões sociais, decisões culturais. E como é que você visualiza isso? Se tem algum projeto incentiva, portanto, essa aproximação dos jovens, né, com os mecanismos, né, ou os espaços de decisão? Então, eu acho que falta um pouco desse incentivo, sabe? Apesar de que a gente mesmo se organiza para criar um Grêmio, mas como já foi discutido como paleta no Consup, a gente pediu um espaço, por exemplo, para ser o espaço do Grêmio Estudantil e um espaço por centro acadêmico, se o campus tivesse, ou que eles dividissem o espaço, que seja, mas que tivesse algum lugar para a gente se organizar, para organizar pauta de reunião, para fazer as reuniões, e infelizmente não decidiram acatar porque por questão orçamentária e disseram que seria inviável liberar uma sala e tudo mais. Mas eu acho que falta e que teria sim como, com um pouco mais de planejamento ali, de conversa, daria para fazer esse espaço, porque ia incentivar, deixar mais confortável e deixar mais organizado, né? Então, os alunos se sentiriam mais à vontade para estar presente ali e tudo mais. Legal, Joyce. Agora eu vou trazer aqui os dados da pesquisa e eu queria que a gente pudesse analisar, né? Porque no levantamento observou-se que a representatividade por gênero nas reuniões do Consup indica uma grande disparidade diante de uma forte presença masculina nas cadeiras do Consup nos últimos 10 anos, com um percentual médio de 77%, portanto, dessa presença masculina, e apenas 23% da presença feminina, evidenciando um grande desafio democrático no acesso das mulheres aos espaços de decisão. Agora, assim, Joyce, a gente sabe historicamente, né, as barreiras que a mulher enfrenta para chegar aos cargos de direção, de gestão, né, na política, dentro de um congresso, por exemplo, deputada federal, senadora, vereadora, a gente sabe das barreiras históricas, mas também a gente consegue observar a violência política que a mulher sofre, né, diariamente, com assédios morais, assédios sexuais, né? Então, na sua opinião, Joyce, o que contribui ou pode ser considerado nesse desequilíbrio aqui dentro do Consup do FPA?
já que a gente vê uma margem muito grande, né? Em cerca, por exemplo, só no primeiro, só no biênio, por exemplo, se a gente pegar são 10 anos, né? Dividido em 5 biênios, de 2015 a 2017 e de 2017 a 2019, ou seja, os dois biênios seguidos, a gente observou a presença masculina em 87%. Você imagina a gente ter tão poucas mulheres, né, para a dimensão do IFPA. Aí o raciocínio é o seguinte: quantas alunas, quantas professoras, quantas servidoras, que eu acho que é um percentual muito maior do que os homens, mas na hora de você trazer, por exemplo, essas mulheres para um espaço de decisão, um espaço de liderança, portanto, onde você destina, portanto, os rumos do FPA, a gente sente, por exemplo, um percentual muito baixo. Então, eu queria saber a sua opinião, Joyce, né? Já que você... Primeiro eu quero te parabenizar, né? Você é uma jovem corajosa de estar nesse espaço. Mas eu queria saber aqui o que contribui ou pode ser considerado nesse desequilíbrio, Joyce. Então, assim como você falou, eu acho que é uma questão muito histórica, sabe? De as mulheres nesse papel de decisão, de política, ainda é muito recente, né? Uma coisa que ainda é pouco discutido, na verdade, essa representação das mulheres. Então, a gente tem que sair abrindo barreiras umas para as outras, para que depois venham mais. Eu acho também que na questão das servidoras pode ser também uma coisa relacionada à família, né? Porque servidoras mães, principalmente, quando a gente vai viajar para o consulado, tem que deixar seus filhos em casa. Se tiver um marido, o pai fica cuidando, mas se não tiver, aí precisa de uma rede de apoio. Então, também eu acho que essa questão pode influenciar também. Muito bem, Jéssica. Isso é um dos fatores, né, que a gente observa. O outro dado interessante que mostra a pesquisa diz respeito à composição dos campos representados no Consup. Observando, Joyce, que o campus Belém e o campus Castanhal, eles assumem uma expressiva representação nas cadeiras do plenário, em todas as categorias. Dentro de um panorama de diversidade de campi, que são 18, como você analisa esse desequilíbrio? Você que, por exemplo, é do campus Marabá Rural, durante esses 10 anos, né, foram 5 biênios, e nesse levantamento foi verificado, por exemplo, que o campus rural ficou ausente em um desses biênios, ou seja, sem representação no Conselho Superior, deliberativo e consultivo mais importante do nosso Instituto. E o campus, por exemplo, Marabá Rural, assim como tantos outros, né, ficam ausentes por completo. Aí eu pergunto para você, que é de um campus distante, um campo que tem suas especificidades e precisa realmente levar as suas pautas, decidir e mais, ficar por dentro, né, dos rumos e dos interesses políticos de toda a instituição, ou pelo menos acompanhar. Eu pergunto para você, Joyce, na sua opinião, né, como você analisa esse desequilíbrio? Então, eu acho que as eleições, elas são um pouco excludentes, sabe? São poucas vagas e os campos da cidade são bem maiores em quantidade de estudante, então fica um pouco desigual. A votação é por estudante. Então, o campus Belém, que tem mais do triplo dos nossos estudantes, se organizar, consegue ganhar todas, porque eles têm muito mais estudantes. E a gente, apesar de que
Essas vezes que o nosso campus esteve, é porque a gente consegue se organizar politicamente, por estar ali dentro da escola, de conseguir reunir com os alunos e tudo mais. E fazer essa votação em massa, porque a gente precisa fazer em massa, senão não elege, porque a gente é um campus menor. Então, eu acho que é essa a causa do desequilíbrio, sabe? Porque a votação é por estudante e não percentual. Se fosse percentual, talvez seria um pouco mais equitário, sabe? Sim, sim, sim. Compreendo. Agora, Joyce, então qual seria a importância da organização dos estudantes para atuar nos debates políticos educacionais no IFPA? Então, os estudantes são ali a base, né, do instituto. Então, o instituto precisa da gente e a gente precisa do instituto. Os estudantes precisam se organizar para que pautas que sejam, que afetam diretamente a gente, consigam ser discutidas, também levando o nosso ponto de vista em consideração. Como, por exemplo, foi o caso dos GIFs, que teve a reunião para debater o adiamento ou não dos GIFs, e a gente do Rural votou a banda adiança dos GIFs porque a gente não estava na escola. Os nossos alunos de diversos municípios diferentes, cada um em um lugar na região sudeste do Pará, então não tinha como a gente se organizar para treinar, e isso afetou muita gente. Infelizmente, a votação não foi muito bem discutida, e a gente foi jogar, mesmo sem ter treinado. Infelizmente, aconteceu aquela fatalidade, né, com o pessoal do Campus Castanhal. Mas é uma coisa que afetou diretamente a gente, e que se tivesse dado um pouquinho mais de voz aos estudantes ali, a gente teria conseguido adiar. Sim, porque veja só, Joyce, a finalidade do instituto ou de qualquer organização escolar é justamente direcionado aos alunos, né? Então, tudo que se faz, por exemplo, em termos de organização e as políticas, né, que elas são diversas, do ensino, da pesquisa, da gestão, da inovação, elas são direcionadas, portanto, para a única finalidade da formação dos alunos. Então, você que tem uma vivência, uma experiência, você que percorreu, portanto, os corredores do Consup, participou ativamente, né, que eu via a frequência da sua presença, o que você acha que as decisões do Consup, se as decisões do Consup, elas refletem os interesses da maioria dos estudantes? Então, levando em consideração algumas pautas estudantis que foram discutidas no Consup, eu acredito que sim, e pelo menos ali sua maioria seja assim, pontos positivos que foram decididos para a categoria discente, apesar de sermos menos na questão de votação, mas a gente tem muito apoio ali dos servidores dentro também, de reconhecerem as dificuldades dos estudantes. Não são todos, né? Mas em sua grande maioria, os TAI principalmente foram uma categoria que sempre estava ali com a gente, nas nossas pautas eles sempre defendiam a gente, então a gente estava muito junto, esse apoio foi muito importante. Sim. Então, como é que você imagina que a participação dos estudantes pode contribuir para a democracia no Consup? Eu acho que é muito importante que os jovens tenham acesso a esse tipo de política, sabe? Como, por exemplo, do Grêmio, do Consup, que tenham acesso a uma mesa de discussão, onde pode se falar e a pessoa fala, você escuta e tudo mais, e tem decisões, e você aprende a votar, é uma responsabilidade muito grande. A gente aprende muita coisa, para mim foi uma experiência incrível. Quando eu entrei, eu tive um pouco de dificuldade na questão de, tipo, vocabulário, principalmente, o vocabulário muito formal e documentos muito grandes, e às vezes eu não conseguia acompanhar o que estava sendo discutido ali na reunião, mas eu tive muita ajuda da servidora que ia comigo, né, que é a Andréia, do meu campus,
na maioria das pautas que eu não entendia, eu conseguia perguntar para ela. E aí, um dia antes da reunião no hotel, a gente sempre discutia, e aí abria lá as pautas. Então, foi muito importante, eu consegui aprender muito, e foi excelente a participação. Legal, Joyce. Então, quer dizer que, por exemplo, se a gente tivesse, estou falando da gente, comunidade, né? Se a gente, por exemplo, pudesse ter a oportunidade de criar mais canais de comunicação, você estaria disposto a participar mais ativamente do Consulp, se houvesse essas oportunidades e mecanismo dessa participação? Ah, com certeza. As discussões que em torno ao Consulp são muito importantes. Então, qualquer meio de participar mais ativamente já é uma ótima porta de entrada. Bom, agora há pouco você falou que tinha uma certa dificuldade, né, com vocabulário e de entender, portanto, todas as ferramentas ou toda a dimensão, por exemplo, de um planejamento de desenvolvimento institucional. Eu vejo assim com uma complexidade grande, sabe, Joyce? Aí a pergunta é a seguinte: no Consulp, por exemplo, há um processo de formação contínua ou uma capacitação dos membros nas diversas temáticas? Isso eu falo assim com relação à gestão, à liderança, à governança e aos processos educacionais no sentido de trazer uma melhor atuação no Conselho? Infelizmente não, foi uma coisa que eu senti falta, né? Como eu te falei, no início foi um pouco difícil acompanhar, a gente foi ali pegando mais no meio ali, conseguindo acompanhar melhor. Se tivesse essa formação, principalmente das coisas que seriam discutidas um pouco mais explicado, acho que a gente conseguiria participar bem mais ativamente. Boa, Joyce. Então, para você, Joyce, quais os desafios e perspectivas encontradas, né, pelas conselheiras no Consulp? Na minha visão, na minha experiência, foi principalmente essa questão, né, de começar as reuniões um pouco perdida, de pensar assim, meu Deus do céu, será que eu estou realmente representando a minha categoria da forma que precisa ser representada? Mas eu tive colegas muito bons, por exemplo, o Eduardo do Campus Belém, ele já é formado e tudo mais, então ele tinha um vocabulário mais amplo e um pouco mais de conhecimento, né, com essas questões, por exemplo, de leis e tudo mais. Então ele conseguia dar aquela puxada assim na categoria melhor, conseguia discutir as coisas com a gente. Se a gente tivesse dado conta de se organizar melhor para discutirmos anterior a todas as reuniões, eu acho que a gente teria conseguido assim alinhar ainda mais os nossos pensamentos e opiniões. Sim, então, Joyce, a gente está chegando ao momento final da nossa entrevista. E qual seria a mensagem de reflexão que você deixaria aos nossos ouvintes sobre a gestão democrática no IFPA? A minha mensagem seria principalmente voltada aos discentes, que quando tiverem oportunidade, que se inscrevam sim, que sejam candidatos, para que possam representar a categoria, que se organizem melhor nos seus campi, para que a categoria discente seja realmente ouvida e que todas as pautas consigam ser levadas ao Consulp. O Consulp é um lugar de muita democracia, então, como a própria reitora fala, aqui não tem maior nem melhor. A gente está aqui de igual para igual e para debater as coisas de forma democrática. Então, eu agradeço muito a cada um que estava lá, que me ajudou e que foram muito pacientes e explicavam e foram democráticos. A gente, graças a Deus, não teve nenhuma discussão assim que saiu de controle. Foi sempre muito bom. Boa, Joyce. Que maravilha poder contar com uma participação feminina, representada pela conselheira Joyce.
Agradeço muito mesmo pela sua disposição em colaborar com esse podcast, potencializando reflexões sobre nossos espaços e mecanismos políticos e sociais, fortalecendo os processos democráticos na gestão educacional do IFPA. Eu que agradeço você pela oportunidade. Foi muito interessante os dados da pesquisa que você trouxe. Eu não tinha ideia de nada disso, então eu acho que é muito importante que as pessoas tenham acesso, né, a esse tipo de informação. Foi muito bacana estar inserida nesse meio. Muito obrigada. Obrigado, Joyce. Podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado.